O Tiago publica livros desde 2018, a maioria deles em parceria com o Jean Regina, que deve também ser mencionado, alguns sozinho, outros em uma coautoria mais ampla. Mas desde 2018, ininterruptamente, todos os anos o Tiago publica livros. Em 2022, o Tiago publicou 3 livros. Em 2024, 23, o Tiago publicou 4 livros. Em 2025 saiu, 2024 ele publicou 2 e em 2025 saiu a tradução francesa desse livro que a gente acabou de mencionar, não é, na Suíça. Agora que o Tiago envergonhou todo mundo, deixou todo mundo aqui numa saia justa, porque a maioria de nós aqui está sofrendo para ler um livro no ano, e ele está publicando 4, né, Tiago? Vamos passar a palavra para ele, começar o nosso diálogo aqui. E te parabenizar, Tiago. A gente deve esperar algum novo livro aí em 2025? Bom, primeiro, bom dia aí a todos. Uma alegria estar com a Diene. Eu conheci a Diene numa situação de violação da liberdade religiosa dela há muitos anos. E desde lá a gente tem conversado, tem trocado figurinhas. Para mim é uma alegria, né? Reitero, estar aqui contigo, com a tua audiência. E essa live vai ficar gravada aí para que outros possam assistir no momento que tiver a oportunidade. Muitas pessoas estão trabalhando agora. E 2018 foi a primeira obra. E por que demorou, né? Nós começamos a trabalhar com direito religioso em 2004. E de 2004 a 2018 foi muita advocacia e muita pesquisa, né? Tanto é que esses intercâmbios que a gente fez fora foi em 2014, 2015, 2016. E a partir de 2018, bom, agora nós já temos uma pesquisa consolidada, a gente começou a escrever, né? Continuando pesquisando. Então, tinha muita coisa que já estava mais ou menos engatilhada, né? Então, foi mais fácil a gente começar a produzir tudo aquilo que a gente estudou e pesquisou 15 anos antes. Esse livro que está atrás de mim, ali, O Direito Religioso, por exemplo, nós levamos 10 anos para escrever, né? Então, a gente começou a escrever ele em 2008 e publicamos em 2018, né? Então, esse Laicidade que você leu foi um livro que levou 5 anos para ser escrito, né? Então, aqui nós temos 2 livros que foram 15 anos para a gente escrever. Aí depois foi muito mais tranquilo, né? Até pela própria atividade de cronista fixo da Gazeta, que nos obriga a escrever toda semana. Então, vai tendo muitos insights e muita leitura que a gente acaba tendo. Então, e quando você desenvolve a prática da escrita, fica muito mais fácil, né? É muito mais fácil para nós, às vezes, escrever um texto do que gravar um áudio, né? Então, a gente acabou desenvolvendo isso. O IBDR, então, falando um pouquinho rapidamente do IBDR, o IBDR foi fundado por mim, pelo Jean e por mais 28 amigos, né? Então, foram 30 fundadores lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no dia 23 de novembro de 2018. Dentre eles, professor Ives Gandra e muitos outros aí intelectuais, né? Eu sempre brinco que eu e o Jean somos os filhos menores dessa turma, a gente que carregou as pastas deles para que eles fossem na reunião e essa assembleia de fundação saísse. Nada mais do que isso, nós somos os carregadores de piano aí, tem muita gente boa. Hoje nós estamos aí com mais de 200 membros no Instituto, começou com 30, hoje estamos com mais de 200, e nós não fazemos um, entre aspas, proselitismo, né? No sentido de torne-se membro, venha ser membro e tal, a gente não faz isso. As pessoas que pedem para se membrar, e aí, claro, tá aberto, né? Inclusive, se você está nos assistindo e quer se membrar no IBDR, basta entrar em ibdr.org.br, tem um campo associe-se. O que nós exigimos é que você pertença a uma comunidade religiosa de matriz cristã. Essa é a nossa única exigência. Por que cristã? E aí eu já quero entrar no assunto ali, rapidamente, que a Diene colocou no começo, né? Nós entendemos que o cristianismo, ele é o fundador do Ocidente. Foi a partir do cristianismo que o Ocidente
foi criado e se desenvolveu, né? A partir da fundação da igreja com Jesus Cristo, que nós temos o início do Ocidente e os valores que nos trouxeram até aqui. Tem um grande autor romeno, que não é muito lido no Brasil, infelizmente, chama-se Lucien Blaga, que no livro O Experimento e o Espírito Matemático, ou O Espírito e Experimento Matemático, eu sempre troco a ordem aí, tem na Amazon. É um livro sensacional, Jenny. E nesse livro ele coloca exatamente isso que você colocou. A grande mudança do Ocidente foi quando as pessoas pararam de se perguntar por que elas estão aqui e qual é o papel delas nesse mundo, para fazer a seguinte pergunta: como o mundo vai me servir? Como as pessoas vão realizar as minhas vontades? Né? Então, quando se mudou essa pergunta de por que eu estou aqui, como eu posso servir, para o que você vai fazer para me servir, o Ocidente começou a ruir. Né? E segundo o Lucien Blaga, isso começou lá na... Diga. Se você me permite fazer uma Claro. colocação também, isso que você acabou de falar já demonstra uma mudança religiosa na concepção de mundo das pessoas, porque, segundo o Finis, quando a gente fala sobre bens humanos básicos, e a religião é um dos bens humanos básicos que reflete a natureza humana, o que é a religião? A religião é uma fonte transcendente de valor e significado para a vida da pessoa. Então, a religião é aquilo a partir do qual eu me defino, eu entendo a minha vida e ela dá sentido para o mundo, para o universo no qual eu estou inserido. Então, a religião cristã, como ela te coloca diante de um Deus que está fora de você e que exige de você obrigações, obediência, obrigações com Deus, obrigações e deveres com o próximo, ela te coloca imediatamente nessa posição de qual é o meu lugar no mundo, nessa posição de servo, né? Qual é o meu lugar no mundo, o que eu estou fazendo aqui, qual é o significado disso tudo. Mas quando você para de adorar o Criador e passa a adorar a criatura, e o homem se torna um paradigma de definição do seu próprio valor e significado, a pergunta que ele vai fazer é justamente essa: como o mundo pode me servir? O que o mundo tem para me oferecer? Porque no fim o homem vira o seu próprio Deus. Então essa própria mudança de mundo, né? A mudança de cosmovisão, ela já carrega, ela já pressupõe uma mudança religiosa que aconteceu e vem acontecendo cada vez mais, se consolidando, não é, no Ocidente. É isso aí, é isso aí. Então, quando nós temos essa mudança de chave, muita coisa vai acontecer, né? Muita coisa vai imbricar, inclusive nesse instituto tão importante que é o casamento, né? Mas voltando para o IBDR, então ele é constituído hoje de mais ou menos 200 pessoas, né? Nós temos um conselho que tem, se eu não me engano, 38 conselheiros, e a gente tem atuado, como você disse, Jenny, no início, nós temos atuado especialmente na linha de formação, esse é o nosso principal forte. Então nós temos aí 2 livros publicados, nós temos um curso de pós-graduação em parceria com a Univangélica, que já está na 3ª turma. A primeira turma formou 60 alunos, a segunda turma está para terminar, está no último módulo, mais 60 alunos. A 3ª turma tem 45 alunos, porque nós limitamos o número de alunos, porque 60 era uma turma muito grande, né? E as aulas são ao vivo, então não é aula gravada, né? Então a gente limitou para 45. Nós temos uma jornada por ano, até agora no final do mês a gente vai ter uma jornada sobre liberdade de expressão, tá? Todo final do ano nós temos o congresso do IBDR, Congresso Brasileiro de Direito Religioso. Esse ano vai ser em Brasília, nos dias 11 e 12 de dezembro. A jornada é virtual. O congresso muda de estado todo ano? Não necessariamente muda todo ano, né? Nós já fizemos em São Paulo, fizemos 3 em São Paulo, foram 4 em São Paulo, 1 em Santa Catarina e agora vai ser em Brasília, né? Então, geralmente é em São Paulo esse ano que a gente vai fazer em Brasília. Então, nós temos o congresso, que é um congresso que tem um viés acadêmico. Além disso, nós temos um grupo de estudos que emite pareceres, emite notas públicas sobre assuntos de violação, não só a liberdade religiosa, mas as outras liberdades, mas sempre com foco na liberdade religiosa. O foco do IBDR é a liberdade religiosa
e autonomia do direito religioso, mas também em situações de, por exemplo, a jornada agora é sobre liberdade de expressão. Então, em outras situações de liberdade de serviços fundamentais, a gente também trabalha. Ano passado, nós tivemos a nossa jornada, inclusive com Ray Anderson sendo palestrante, sobre ideologia de gênero, né? Então, a gente aborda esses assuntos contemporâneos também. Bom, além dessa formação, nós também atuamos em litigation, em ações no Supremo Tribunal Federal. Hoje são mais de 20 ações de controle concentrado que nós participamos como amicus curiae, também algumas ações civis públicas. Nós também ingressamos já com ações diretas de inconstitucionalidade. Enfim, então nós temos essa atuação na formação, também no litigation de uma forma mais controlada, porque não é o nosso viés, mas a gente percebeu que a necessidade de também atuar nessa frente, porque se você atua na formação e não atua no Poder Judiciário, muitas vezes o que você está fazendo na formação não vai ter um resultado prático, porque lá no Judiciário a coisa está se desfazendo. Entendi. Então a gente percebeu a necessidade também de atuar no Judiciário. A maior atuação de vocês é com a elaboração de amicus curiae, e aqui para o meu público tem muitas pessoas que me seguem que não são da área jurídica. Então, só queria abrir um parêntese aqui para explicar o que é o amicus curiae. Isso. Quando a gente está diante de um caso relevante, instituições, especialistas podem apresentar um documento para a corte chamado amicus curiae, que significa amigo da corte, que é um documento que vem trazer esclarecimentos, vem apresentar um posicionamento em favor de uma determinada tese, ou também contrastar as duas teses, e vocês têm atuado muito nesse papel. Não é um documento de um advogado que está participando do caso. Não é uma petição acerca da qual não é um documento jurídico que vai vincular a corte de nenhuma maneira. É realmente essa questão de você ter a oportunidade, o Estado Democrático, como uma instituição que vai ser abalada por essa decisão, ou uma decisão que vai ter um impacto na sociedade, que essa instituição trabalha um tema relacionado, que é o caso do tema da liberdade religiosa, trabalhado pelo IBDR. Essa instituição tem a oportunidade, então, de se apresentar como amigo da corte e levar para a corte maiores informações acerca daquele tema, para que a corte possa fazer uma decisão mais bem embasada. Então, eu te pergunto, Tiago, a maior participação de vocês geralmente é em formato de amicus curiae? Então, é isso aí. São várias ações no controle concentrado que a gente tem atuado como amicus curiae. Inclusive nessa recente, nas duas recentes aí sobre testemunho de Jeová, transfusão de sangue, a gente estava atuando. Também nessa do hábito da freira, que ela que foi negado o direito dela de tirar uma fotografia para a Carteira Nacional de Habilitação com hábito. Então nós também atuamos. E também ações civis públicas, inclusive uma ação civil pública numa situação envolvendo aborto, na pandemia, o teleaborto que aconteceu em Minas Gerais. Nossa. Um absurdo, que a pessoa podia ligar e aí o hospital mandava pelos correios a medicação para a pessoa abortar. Nós entramos com ação civil pública contra isso, então não é liberdade religiosa, é uma outra situação. E também num caso criminal do pastor Aigel Humberto, em Pernambuco, nós estamos atuando no segundo grau de jurisdição, fizemos apelação crime. Não é muito nosso papel assim de casos particulares, mas esse do pastor Ângelo nós entendemos importante porque é um leading case e ele estava sem advocacia, sem assessoria jurídica, e a gente então acabou atuando nesse caso. Mas como eu disse, Jenny... Qual é esse caso dele? Você poderia botar só o centro do conflito aqui pra gente? Esse caso do pastor Ângelo, ele fez um vídeo há algum tempo já, desafiando uns murais de um viaduto, uma arte que foi feita num viaduto, e que era uma arte de matriz afro. Então ele se posiciona na frente daquela arte, contesta, enfim, ele é contra aquela arte que foi feita com dinheiro público e tal, está dentro ali da liberdade de expressão, da liberdade religiosa dele. Evidentemente que ele foi um pouco áspero, né, no discurso dele, mas isso gerou uma ação criminal fundamentada no discurso de ódio, e teve outros desdobramentos que não vem ao caso aqui, mas ao fim e ao cabo ele foi condenado em 3 anos de reclusão, né?
Nossa. e mais uma multa lá, uma multa bem alta, tá? Foi quando nós entramos, então, para entrar com recurso de apelação criminal, e hoje o processo está no Tribunal de Justiça. Nós entendemos que não tem crime ali, por mais que ele foi áspero, mas é do discurso, né? Muitas vezes, quando você debate, isso é natural, está muito longe de ser um discurso de ódio, né? E depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. Mas essa é a situação. Então a gente entendeu que era importante atuarmos nesse caso específico. Na verdade, é o único caso que o BDR atua que envolve uma parte, né, uma pessoa. Nos outros casos, são casos assim que são de abrangência nacional, que envolvem situações que são mais, como você disse, né, uma situação que abrange todo o Brasil, né, como essa pessoa do hábito, né? Por que nós atuamos? Porque essa decisão, o STF diz o seguinte, ó, essa decisão vai vincular todo o Brasil, né? Opa, então nós vamos atuar. O caso do pastor Aison não vai vincular ninguém, é só ele, mas foi uma situação especial que a gente atuou também. Está atuando, na verdade. Para esclarecer também para os nossos seguidores aqui, o leading case significa um caso, como o Thiago está explicando, que é um caso paradigma. Porque o que acontece no direito? Quando você tem um caso decidido de uma determinada maneira, e esse caso é um caso, por assim dizer, polêmico, um caso difícil, principalmente se chega no STF, nas instâncias superiores, a tendência é que os tribunais inferiores comecem a adotar aquele mesmo posicionamento. Por isso é um leading case, leading de liderança, né? É um caso que vai estar à frente. Por isso é importante realmente a gente ter instituições como o IBDR se apresentando ali, né? Talvez até como a defesa da parte ou como um amicus curiae, a gente precisa ter uma voz também ali em prol da liberdade, né? Da liberdade religiosa, de expressão, que parece, infelizmente, não estar no auge da sua glória no nosso estado no momento, né? É verdade, é verdade. Bom, Tiago, mas sem mais delongas, a gente tem hora aqui para terminar. O seu livro, A Laicidade do Estado, a Laicidade Colaborativa do Estado Brasileiro, que foi o livro que você me mandou, eu queria te agradecer pela obra e te agradecer também pela, como você falou no início, não é, pela nossa convivência, pela tua ajuda. O Tiago realmente me conheceu no momento em que eu mesmo estava tendo a minha liberdade acadêmica, no caso, a minha liberdade de expressão ameaçada por ocasião da defesa do meu mestrado, que tratava sobre o conceito de casamento, que foi o que deu origem a esse livro, A Razão do Casamento. E naquela época a gente se viu assim numa situação que eu nunca esperei me encontrar, né? Que tomou um holofote nacional, assim. E aí a Ana Júri, a época você estava com a Ana Júri, não era, Thiago? Isso, Ainda não era na época eu participava da Ana Júri, aí alguém me pediu para que eu participasse desse caso, agora não me lembro. E aí a gente fez algumas reuniões e tal. Aí tá aí né? mais uma outra instituição, não é, que também nasceu dessa necessidade da defesa da liberdade. E aqui um outro detalhe importante, que o IBDR é uma instituição que não é de juristas, isso é importante, tá? Ela tem juristas, mas ela não é de juristas. Eu não sabia disso. Ela não é de juristas, né? Então ela é uma instituição diferente, bem diferente, por exemplo, da Anajur. Não tem nada a ver com a Anajur, né? O IBDR é uma instituição que tem juristas, que tem teólogos, filósofos. Por exemplo, o Francisco Raso é um filósofo. Ele é conselheiro do IBDR, fundador, inclusive, né? Então nós temos filósofos. Nós temos aí o Francisco Raso, o Marcos Boeira, por mais que o Marcos Boeira também é do direito, né? Mas, enfim, filósofos, teólogos, juristas, cientistas políticos, economistas. Esse é um detalhe. E o outro detalhe é que não é de evangélicos, né? Então nós temos muitos católicos no Instituto, muitos católicos, e o nosso entendimento é: se você se declara cristão, você pode fazer parte do Instituto. Então nós temos diversos fiéis de diversas religiões diferentes, que num escopo menor, talvez alguém diga, mas não é cristão. Por exemplo, nós temos 2 espíritas, que são espíritas de linha cristã, não sei muito como é que funciona, mas eles se dizem cristãos, então eles estão no Instituto.
Nós temos 3 ou 4 seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se declaram cristãos. Inclusive são defensores da liberdade religiosa, têm um trabalho no mundo fantástico, né? Estão no grupo. Então, para nós o que é importante é que a pessoa se declare cristã e entenda o cristianismo como um vetor da sociedade ocidental. Então, só para fazer esse à parte aqui, o IBDR então é uma instituição de pensadores, né, em todo o escopo do cristianismo. Eu brinco, né, quando a gente está reunido, que toda a fauna do cristianismo está ali, né? Muito bom, Tiago. Muito bom saber disso, né? E essa multidisciplinariedade, ela é muito importante porque ela traz realmente uma visão mais global sobre o assunto. Um dos problemas da educação contemporânea, da educação moderna, foi justamente esse processo analítico Sim. que ela passou. Análise significa cortar, departamentalizar. Então, antigamente, inclusive a Universidade de Oxford, até os dias de hoje, ela é feita assim. A Universidade de Oxford, os grandes centros do mundo costumavam funcionar assim. Eles tinham os colégios. Então, você tem o Trinity School, você tem os colégios, e dentro desses colégios, você tem uma diversidade Sim. de campos. Então, você nunca tem um colégio que é só do direito. Naquele colégio, você vai ter um jurista, você vai ter um antropólogo, você vai ter um artista. Aí. E dentro da Universidade de Oxford, nos colégios, por exemplo, havia a obrigatoriedade de você ter um jantar com seus colegas daquele colégio com frequência. Eu sei disso porque o Dr. Antônio Augusto Cansado Trindade, que você deve já ter ouvido falar Sim, dele, claro, né? O maior brasileiro conheço. na área do direito internacional dos direitos humanos. Eu tive o privilégio de estar com ele em Haia, na Corte Internacional de Justiça. Bom, ele faleceu, infelizmente, acho que há uns 2 anos atrás, não é? Sim. E ele conversou conosco sobre como foi o processo dele em Oxford, onde ele estudou, não é? Daí ele passou essa informação. Qual era o objetivo disso? Era forçar os alunos da Universidade de Oxford a não acharem que a área deles exclusivamente ia dar todas as respostas para os problemas da humanidade. Porque quando a gente está no direito e a gente fica focado, acho que eu posso usar até o termo habitolado, só no que o direito apresenta, a tendência é você achar que o direito tem todas as respostas. Mas se você leva o mesmo problema para um médico, para um artista, a gente começa a ver várias visões diferentes. E isso amplia a nossa percepção, não é, do problema. Então é muito bacana essa abordagem do Instituto Multidisciplinar, realmente, porque promove um diálogo mais fecundo, não é, mais profundo também. Inclusive a nossa própria pós, nós temos alunos do direito, por óbvio, mas tem alunos da pedagogia, alunos da história, alunos da psicologia, alunos da letras. Então é bem bacana, assim, até as aulas, porque tem toda essa multidisciplinariedade que é tão importante. O próprio grupo de estudos do IBDR, né, nós temos, além de juristas, o único grupo que apenas é para jurista é litigation, por motivos óbvios, mas agora os outros grupos, as outras temáticas, são compostos de membros aí das mais diversas áreas. Certo, vamos agora tentar entrar no tema que a gente já está meia hora, a gente já não conseguiu começar a falar sobre a liberdade religiosa. Acho que a gente vai ter que fazer mais lives, Thiago, porque a gente tem muita coisa para conversar. Bom, Thiago, o seu livro, dizia eu, né, chama-se A Laicidade Colaborativa do Estado Brasileiro. É um livro excelente, eu estou apreciando muito a leitura. Não consegui concluí-lo ainda, mas vou concluí-lo porque ele é um livro maravilhoso. Já recomendei aqui, já compartilhei, inclusive, o sumário dele. E eu te pergunto, Thiago, o que você quer dizer por laicidade colaborativa? Por que o Brasil tem uma laicidade colaborativa e em que isso se diferencia? Quem está aqui comigo, que estava na live de terça-feira, a gente falou sobre a diferença entre laicidade e laicismo. Então, em que a laicidade colaborativa ela é diferente da laicidade simpliciter, né? E do laicismo? Bom, então, vou tentar ser rápido para explicar para vocês. A laicidade é um sistema de relação entre o Estado e a religião, o fenômeno religioso. O fenômeno religioso e o Estado eles sempre tiveram presentes na comunidade política desde os movimentos pré-civilizatórios, né? Então, sempre a religião ela é um protagonista da história humana. Isso é inescapável, tá?
Mas de alguns séculos para cá, essa relação se intensificou. Não vou entrar aqui por causa do nosso esvaído já tempo, mas quem quiser conhecer um pouco melhor, entre em direitoreligioso.com.br, compre o livro Laicidade ou na Amazon, tá? Ali a gente faz todo um histórico sobre essa relação. O fato é que, pensando na Idade Moderna, onde muitos institutos foram lapidados da forma que nós conhecemos hoje, teve um grupo de pessoas na Inglaterra, no Reino Unido, que não estava satisfeito com a religião anglicana que tinha se estabelecido ali por Henrique VIII e queriam ter uma igreja que não fosse de Estado, queria ter uma igreja que fosse dos membros, dos fiéis, né? Porque a igreja anglicana, quando foi criada por Henrique VIII, na verdade, reproduziu uma ideia episcopal da igreja católica com poucas mudanças sob o ponto de vista de estrutura eclesiástica. Então tinha muitos não conformistas que não concordavam com essa ideia. Com o passar do tempo, eles começaram a ser perseguidos, né? Primeiro por Maria Sanguinária e depois pela dinastia Stuart. Quando a rainha Elizabeth falece, a rainha virgem não deixa filhos, então vem uma nova dinastia no Reino Unido e a família Stuart então começa a perseguir, intensifica a perseguição aos não conformistas, a ponto deles terem que fugir do Reino Unido. Alguns foram para a Holanda e alguns foram para a Nova Inglaterra, né, que é os Estados Unidos de hoje. E aí tem a história famosa dos que embarcaram no navio Mayflower e acabaram em Plymouth. E lá em Plymouth, então, eu estive lá, tem até uma réplica do Mayflower lá, muito bacana. Eles então assinam um documento chamado Mayflower Compact, esses peregrinos, que, olha, nós vamos iniciar nossa vida aqui na Nova Inglaterra, mas vamos fazer um pacto de não perseguição religiosa. Você é católico, pode ser católico, você é puritano, seja puritano, tinha alguns ateus, seja ateu, mas não vamos nos perseguir mutuamente. Daí eles assinam então esse Mayflower Compact. E aqui nós temos o início de uma laicidade, né, de um Estado laico, que é levado a termo quando Roger Williams, um pastor batista ex-anglicano, também foge e acaba indo para Plymouth, depois ele vai para Rhode Island, e lá em Rhode Island, em 1640 e alguma coisa, ele entra na política e acaba escrevendo a Constituição da província de Rhode Island. E nessa Constituição fica claro que Estado e Igreja estão separados. Essa Constituição se tornou a Constituição de Rhode Island, aprovada pelo Reino, né, aprovada pela Inglaterra. E aí nós temos o primeiro documento moderno, isso é 1665, quando essa Constituição é aprovada, em que nós temos a laicidade. Para que então que nasce o Estado laico? O Estado laico nasce para proteger os fiéis, né? Então, a primeira característica de um Estado laico é a não interferência. Não interfiram na nossa vida, na vida dos fiéis, na vida da igreja, que nós também não vamos interferir na vida do Estado. Então, essa é a primeira característica. Esse é o Estado laico simpliciter, tá? Que nasce nos Estados Unidos. Não interfira na nossa vida. E, claro, a não interferência é uma característica da liberdade negativa. O que é liberdade negativa? É não interfira na minha vida, não crie obstáculos, não me incomode, não me perturbe. Então, obviamente que a não interferência gera liberdade. Qual liberdade? Liberdade religiosa, liberdade de atuação e tal. Então, essa é a laicidade simpliciter. Ela nasce com essa característica de não interferir na vida dos religiosos, dando-lhes liberdade para viverem a sua religião. Isso nasce nos Estados Unidos, então. Uma contribuição para isso aí, Tiago, essa posição da laicidade simpliciter, ela me lembra muito a tese do princípio da subsidiariedade, não é aplicada ao Estado, que o Estado ele não deve nunca ter um papel protagonista na vida do cidadão e da sociedade. Na verdade, o Estado ele sempre tem um papel instrumental. Qual que é a função do Estado? Não é determinar o que eu acredito, quais são os meus valores, qual é a educação que eu tenho que receber. Isso não é a função do Estado. A função do Estado é criar um ambiente democrático, propício e que viabilize que as diversas culturas dentro daquele território, que as diversas crenças tenham a oportunidade de florescer. Então, me parece que esse princípio da laicidade,
O princípio da subsidiariedade só pode existir em estados laicos, não é? Em estados não laicos, em estados em que o Estado interfere na religião, é impossível existir subsidiariedade. Existe uma É, relação dialética entre esses dois isso, princípios, não é? eu concordo. Um pouco depois, tá? Nós temos um pouco depois, 100 anos depois, nós temos aí a independência norte-americana e esse princípio ele está em voga, muito mais com influência de Locke, né? Muito mais com influência até um pouco privatista da religião, especialmente no século XVIII, com John Locke e a ideia de autonomia do Estado com Thomas Hobbes. Então, são esses os grandes filósofos ali que influenciam o processo de independência dos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, mantendo essa ideia de não interferência, que tem muito a ver com a Carta de Tolerância de John Locke, de 1689, né? Então, a ideia de não interferir. Bom, então essa é a laicidade simplista. No outro lado do Atlântico, também no século XVIII, existe um outro movimento acontecendo, que é o movimento francês, que é uma total revolta com o status quo. Também não vou entrar aqui na Revolução Francesa, né? Mas tem A gente uma trabalhou revolta. bastante, Tiago, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, inclusive a base da minha live de terça-feira foi o Ah, teu foi isso. livro. Eu segui Então a o tua pessoal já sequência está sabendo. inteira, da antiguidade até o É. Estado Então, moderno. se você está vendo isso aqui gravado, volta lá na live da Jane aí da semana passada, deve estar aqui no feed, para você entender então essas duas revoluções. Mas a francesa, então, tem esse ódio, né? E eu vou usar a expressão ódio, que é a expressão que o Alexis de Tocqueville usa, né? Essa paixão irreligiosa, Alexis de Tocqueville chama assim. Então, essa paixão irreligiosa que nós temos na Revolução Francesa, ela acaba criando um movimento que é chamado de laicismo, que é essa necessidade de retirar a religião do espaço público, retirar a influência da religião do espaço público, é um movimento de expurgo da religião. Enquanto a laicidade simplícita não é um movimento, né, não é um movimento, não existe uma ação, mas sim uma omissão, no sentido do Estado não interferir, não participar, não se envolver. No laicismo é o contrário, o Estado participa, o Estado se envolve, né? Participa como? Participa no sentido de excluir o fenômeno religioso no espaço público, se envolve para retirar qualquer influência da religiosidade no espaço público. E aqui tem vários motivos que você pode assistir aí na live da Jane, ou também lá no nosso canal Direito Religioso no YouTube, a gente também fala bastante sobre isso. Mas o fato é que o laicismo nasce nessa necessidade de expurgar o fenômeno religioso do espaço público, até com a criação de uma igreja constitucional da França em 1790, né, se eu não me engano, 1792, a Igreja da Razão. Então, muitos padres morrem na Bastilha porque não aceitam ser párocos dessa Igreja da Razão. Essa Uma situação igreja sem Deus, né? é a Igreja sem Deus. Inclusive, tem uma aqui em Porto Alegre, na Avenida João Pessoa, né? Tem essa Igreja da Razão aqui. São 3 no mundo, uma em Porto Alegre, uma no Rio de Janeiro e uma em Paris. Então, nós temos um templo dessa igreja aqui. Mas o fato é que há esse expurgo, que é mitigado um pouco quando Napoleão Bonaparte assume, né? Então Napoleão Bonaparte acaba fazendo uma concordata lá com a Igreja Católica, há uma mitigação nisso, mas de qualquer forma esse espírito ficou na França até hoje. Basta vocês lembrarem o que aconteceu nas Olimpíadas ano passado, né? Então esse é o modelo laicista francês. A laicidade colaborativa, ela não tem nada a ver com laicismo, né? Até no meu entender, o laicismo não é um sistema de relação entre igreja e Estado, né? O laicismo é uma ideologia. Rubio Ignácio Lopes, Thomas Álvares Pietro, para citar aqui 2 espanhóis, o próprio Oleiro Tessara, e tantos outros, eles classificam o laicismo como uma ideologia. Por que uma ideologia? Porque existe uma paixão, existe um movimento, né? Contra a religião. Sistemas não são assim, né? Sistemas são estruturantes, eles querem resolver a sociedade da maneira que eles entendem ser melhor. Então, tira o laicismo e nós temos, então, a laicidade simplícita e a laicidade positiva e a laicidade colaborativa. A laicidade positiva é um meio termo. A laicidade positiva ela já
assambar com uma ideia de dimensão positiva da liberdade, como Isaiah Berlin fala em 4 Ensaios da Liberdade. Ou seja, a liberdade é mais do que não interferir. A liberdade tem que ser também um movimento, uma ideia de promoção, de criação. Veja, eu tenho o direito de ir e vir, mas o que adianta eu ter o direito de ir e vir se o Estado não construir estradas, e se o Estado não promover segurança? Então o Estado tem que fazer alguma coisa. O Estado tem que construir as estradas e o Estado tem que dar segurança pública. Então aqui é a dimensão positiva da liberdade de ir e vir. Então o Estado precisa ter um olhar benevolente com a religião. O que é isso? O Estado entende que a religião é importante para as pessoas e para a sociedade. Então o Estado cria condições para que a religião floresça. O maior exemplo disso é a imunidade tributária, né? O Estado, olha, a igreja e o Estado são separados e eu não vou cobrar impostos da igreja para que ela possa se desenvolver, para que ela possa florescer, né? Então essa é uma ideia de liberdade, de laicidade positiva. E por fim, a laicidade colaborativa seria, além dessa ideia de, olha, eu vou criar condições para que o fenômeno religioso aconteça, eu vou colaborar com ele. Porque já que eu entendo que o fenômeno religioso é bom, eu vou andar com o fenômeno religioso com o objetivo de fazer com que a pessoa floresça. Né? Porque qual que é o objetivo final do Estado, se não o bem comum? Né? Se não o florescimento humano, se não o florescimento da dignidade da pessoa humana. E se a pessoa humana também tem uma faceta que é espiritual e o Estado não a provê, porque o Estado é laico, o Estado precisa, então, de alguma forma, auxiliar aquele que provê. Quem é? A igreja, os templos de qualquer culto, os terreiros de umbanda, as mesquitas, enfim, não interessa. Né? Por que não interessa? Porque é laico. Essa é outra característica da laicidade. Uma neutralidade. Não é uma neutralidade no sentido de ficar parado, gente. Né? Quando a gente pensa em neutro, pensa em ficar parado. Não é isso. É uma neutralidade no sentido de ser imparcial. Eu não escolho uma religião. Eu atuo em conjunto com aquela que se apresente. Eu sempre faço a comparação com o segundo mandamento, né, que Jesus diz, amar ao próximo. Né? O próximo não é a pessoa que eu gosto. O próximo é a pessoa que se apresenta na minha frente. Né? Bom, quando eu acordo de manhã é quem eu amo, é minha esposa, são meus filhos. Mas quando eu saio de casa já tem o porteiro. É o próximo, é a pessoa que está do meu lado. E a mesma coisa a ideia dessa neutralidade ativa. Não é a religião que é a religião majoritária, por exemplo, no Brasil, o cristianismo. Bom, muitas vezes vai ser, porque é a majoritária. Mas algumas vezes não vai ser, porque vai ser outra religião que vai se apresentar e o Estado vai colaborar com ela. Então, essa é a ideia de uma laicidade colaborativa, que colabora com qualquer religião, sempre com o objetivo do florescimento humano. Né? Que é diferente de uma teocracia. Só para terminar. Desculpa, posso concluir. Só para concluir. É diferente de uma teocracia, porque a teocracia escolhe uma religião. Certo. Entendeu? Ela escolhe. Então, ao escolher uma religião, ela está abrindo mão, ela está dizendo que as outras não fazem bem para o ser humano. E aí, isso vai acarretar numa violação à liberdade religiosa. Então, essa descrição que você dá do Estado colaborativo, também, novamente, ele vai bem ao encontro do princípio da subsidiariedade. Foi um princípio que eu tratei brevemente no meu livro, mas eu acho ele muito importante para a gente poder pensar questões éticas, morais, a relação do Estado com essa parte valorativa, cultural, né? E também questões relacionadas ao bem comum. O nosso tempo, Thiago, já está chegando ao fim e a gente não entrou ainda na questão do casamento. Então, vamos direto para o casamento. Vamos direto para o casamento agora. Mas aqui, ó, você está falando bastante do princípio da subsidiariedade. Ad Dignitas, que eu esqueci de falar que o BDR também tem uma revista acadêmica que é Dignitas. Na Dignitas, nós já estamos na 4ª ou 5ª edição, tem uma edição que fala somente sobre esse princípio. A edição toda é para esse princípio. Então, quem tiver curiosidade, vai lá em dignitas.ibdr.org.br. Eu estou vendo aqui a possibilidade, Thiago, já passou na minha mente vários trabalhos acadêmicos, vários artigos sendo escritos sobre esse tema.
Porque Legal. está caminhando muito próximo, inclusive dentro da perspectiva que eu me especializei, não é, que é a teoria da lei natural, a gente tem muito em comum aí. Mas, Tiago, a gente tem um problema hoje, né, no mundo contemporâneo, que é esse conflito entre as novas formas de família, que ao fundo está, ele pressupõe, na verdade, um conflito de religiões, não é? O que atribui valor e significado à minha vida, à minha identidade e às instituições nas quais eu participo. Então, de um lado, você tem a posição tradicional, conservadora, cristã, que define a família como uma união entre um homem e uma mulher. E isso é feito a partir de uma compreensão do significado da instituição, a partir do valor público que aquela instituição tem para a sociedade, na formação dos filhos, a necessidade de proteção da criança. E, por outro lado, a gente teve um crescente aí já desde 1940, a gente vem caminhando cada vez mais para uma desassociação entre a própria realidade biológica, que é a potência fecunda de relacionamentos heterossexuais, a procriação, sendo desassociado do significado do casamento, e essa desassociação sendo substituída pelas necessidades do adulto, pela necessidade afetiva, pela realização do adulto, que é o grande grito, não é, da felicidade da ética contemporânea. Eu vou ser feliz fazendo o que eu quero, me definindo a partir do que eu sinto, do que eu acho, do que eu acredito, e isso vai sendo transferido para todas as áreas da sociedade, inclusive a família, o casamento. E aí a gente tem notado que tem surgido ao redor do mundo, e aqui no Brasil também, eu imagino que você conheça alguns casos pontuais, um conflito, dois tipos de conflito, né? Nos Estados Unidos, mais claramente, conflitos de ordem direta, que tem a ver com a possibilidade de casar, agentes, por exemplo, escriturários, que são cristãos e têm uma posição sobre o casamento, e aí eles pedem uma objeção de consciência, né, para que eles não participem da escrituração da união de duas pessoas do mesmo sexo. Não movidos por nenhum tipo de antagonismo às pessoas, mas por uma visão religiosa de fé do que o casamento significa. E por outro lado, a gente tem conflitos de ordem indireta, que é quando você tem um cidadão privado que oferece bens e serviços, o confeiteiro, o fotógrafo, o decorador, e ele tira a maior parte da renda dele, geralmente, de participação em festas religiosas, celebrações de casamento. E aí, quando pedem para que ele participe em uma cerimônia de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, ou se vierem pedir de outras modalidades de casamento, não é? Casamento poligâmico, casamento... A gente já tem aí notícias de soligamia, casamento interespécie, todas essas formas de casamento, ele faz a objeção de consciência novamente, ele não quer participar. O problema fica mais acirrado quando a gente está diante do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque essa já é uma modalidade que vem ganhando o apoio do Estado, né? Como ela já está sendo legitimada pelo Estado, ela já começa a constar em lei em vários países. Aqui no Brasil, por uma decisão do CNJ, que passou a obrigar os cartórios a fazerem, né, a escritura de celebração entre a união de pessoas do mesmo sexo. E aí vários pastores dentro da igreja começam a se sentir ameaçados, porque o discurso do lado de fora ele está cada vez mais acirrado contra defensores da posição conjugal do casamento. E aí eu te pergunto, Tiago, as igrejas elas têm razão para se sentir ameaçadas nesse momento aqui no Brasil? Porque, veja, você tem no culto a pregação ali do evangelho, a pregação até de estilos de vida, e hoje isso tá nas redes, né? Vai pro YouTube, ganha o mundo. A gente entra realmente no espaço público por meio da internet. Então, eu já vi pastores, quando vão tratar de temas que hoje a gente vê um grande discurso contra o posicionamento cristão, eles falam no púlpito, eu aqui no púlpito estou me sentindo coagido. Eles têm Aí, razão de se sentir tem, assim? tem, tem razão, tem razão. Hoje existe quase que uma, quase que uma imposição de uma cosmovisão no espaço público. E é importante salientar que a ideia de cidadania, hoje em dia, é muito mais ampla. Quando falava em cidadania, se pensava, além do direito de votar e de ser votado, de exercer os seus direitos fundamentais, os seus direitos sociais e tal. Com
o advento da internet, especialmente das redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, o próprio WhatsApp e tantas outras ferramentas, hoje a cidadania ela também requer a proteção da pessoa nesses ambientes, no sentido dela poder exercer a sua individualidade, no espaço digital, né? Então, quando alguém é cancelado no espaço digital, existe uma violação, a prima facie, assim, analisando rapidamente, uma violação ao seu direito à cidadania, aos seus direitos fundamentais. Evidentemente que o espaço digital não é espaço livre para cometer crimes, como nunca foi espaço público. Então, você não pode ir lá na praça com uma arma, começar a dar tiro para cima e tal. Você não pode fazer isso no espaço digital. Mas agora, se comunicar e exercer os seus direitos, da mesma forma que se faz no digital, se fazia no físico, se pode fazer no digital. Então, esse é um primeiro parênteses, né? Entrando aqui no aspecto do casamento, eu sempre escuto muito e fico chateado, né, com bordões que as pessoas repetem, com chavões que as pessoas repetem, e uma delas, que inclusive eu tenho visto o ministro do Supremo repetir, que não existe direitos absolutos. Isso é uma mentira. É uma mentira sob o ponto de vista constitucional, do direito constitucional. Existem direitos absolutos. Quais são? São aqueles direitos de foro interno, que são 3. Liberdade de consciência, liberdade de pensamento e liberdade de crença. Ninguém, absolutamente ninguém, pode violar o meu pensamento, violar a minha consciência e violar a minha crença. Ninguém pode dizer em quem eu devo crer. Ninguém, nem a minha mãe, dizer no sentido de impor. Né? Ninguém pode me impor uma crença. Então é absoluto. Tá? Agora, os direitos de exercício, esses sim, podem ser restringidos, mas sempre com muita cautela e com a menor restrição possível. E aqui eu quero abordar esses 2 temas usando essas 2 categorias, liberdade de crença e liberdade religiosa. Liberdade de crença, então, é um direito absoluto. Eu tenho o direito de crer que a homossexualidade é pecado e que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Ninguém pode tirar isso de mim. Tá? Ninguém. Bom, quando eu exerço isso quando eu prego, quando eu defendo isso no público, na internet, no Instagram e etc. Tá? Eu posso fazer isso num Estado constitucional em que existem direitos fundamentais, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu parto de uma premissa religiosa. Se eu parto de uma premissa religiosa, eu não estou discriminando ninguém. Porque o crime do discurso é o crime de discriminação. Ou calúnia, ou injúria, ou difamação. Bom, calúnia, injúria e difamação, obviamente que não é. É discriminação. Não é discriminação porque eu parto de uma premissa religiosa. Para ter discriminação, além de eu ter diferenças cognitivas e valorativas, eu preciso aplicar no mundo real essa discriminação. Ou seja, a Diene é mulher, então a Diene não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir para a escola, não pode falar, não pode estudar. Isso é discriminação. Agora, a Diene é homossexual, então se ela é homossexual, eu não vou fazer o casamento dela, porque o casamento aqui é religioso, o casamento aqui é uma bênção divina, em última análise. Ou seja, não tem nenhuma vinculação ao mundo imanente, às situações de ordem prática, mas apenas espiritual e religiosa. Inclusive tem uma decisão, um landmark decision norte-americano do final do século XIX, que trata exatamente essa situação, né, que é o caso Reynolds versus United States, se eu não me engano, que é um caso que trata exatamente a situação envolvendo o casamento de um mórmon que era casado com 2 ou 3 mulheres, em que o Estado diz o seguinte: olha, você não pode ser casado com 2 mulheres. E ele diz o seguinte: mas é meu dogma. O meu dogma é ser casado com 2 mulheres. Né? Isso tem várias consequências positivas para mim, no céu, no além vida. Aí o Estado vai dizer o seguinte: olha, qual é o problema? Por que a gente está interferindo? A gente está interferindo porque esse casamento com 2 mulheres vai gerar situações previdenciárias e situações patrimoniais de sucessão que eu vou ter que me envolver, que eu vou ter que resolver. Por isso, então, que eu vou interferir para dizer que você não pode casar com 2 mulheres.
Então, nesse sentido, a união entre homossexuais tem que ter cuidados, tem que ter direitos previdenciários, direitos patrimoniais, e nesse sentido o Estado tem que interferir para dizer, olha, a dissolução da união entre pessoas do mesmo sexo tem que ter cuidados previdenciários, tem que ter cuidados patrimoniais, sucessórios, isso é evidente. Agora, sob o ponto de vista espiritual, bom, quem se envolve, e isso não é uma conversa minha, isso não é um assunto meu, o Estado é laico. Então, isso quem resolve é a igreja. Se tiver uma igreja inclusiva, que na sua teologia entenda que o casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo, o Estado não tem nada a ver com isso. Né? O Estado, tudo bem. Agora, se tiver uma igreja que diz que não, que o casamento tem que ser entre pessoas de sexo diferente, baseado na sua teologia, é a mesma coisa. O Estado vai dizer, tudo bem. Né? A única discussão que é saudável, que deve ter, é a discussão teológica. Será que é possível um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Teologicamente falando, filosoficamente falando, essa discussão é saudável. Agora, a discussão jurídica não deveria nem ter, Jamie. A discussão jurídica no Estado laico é absurda. Numa teocracia poderia ter. No Afeganistão, por exemplo, o Afeganistão pode dizer não pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque nós entendemos que casamento tem que ser pessoas de sexos distintos, biologicamente considerados. Então, aqui no Afeganistão só pode casar homem e mulher. Por quê? Porque o Afeganistão é uma teocracia. Aí o Afeganistão pode se meter nisso. Agora, em um Estado laico, é um absurdo quando o Estado se mete nessa situação. Agora... De definição do casamento. De definição do casamento. Agora, se um pastor, se um padre, no seu discurso, abusa no sentido de sair da esfera espiritual para o crime, bom, aí ele pode responder. Mas ele pode responder porque ele saiu da sua esfera, ele saiu da sua jurisdição. Certo. Vou dar um exemplo. O padre vai lá e diz o seguinte, olha, homens homossexuais, eles são diferentes do que os heterossexuais. Bom, até aí está certo, eles são diferentes, porque eles são diferentes no sentido de que, olha, eu me relaciono com homem, eu me relaciono só com pessoas do meu sexo. Eu vou dizer, não, me relaciono com pessoas de sexo diferente, de sexo diferente do meu. Aqui nós temos uma diferença. Então isso aqui não é problema nenhum dizer isso. Agora o padre diz, e porque eles são diferentes, eles não têm direitos, eles são pessoas desgraçadas, eles são isso, eles são aquilo, sem caráter espiritual. Aí esse padre pode ser punido. Mas agora, se o padre disser, como um pastor disse em Brasília, homossexual tem reserva no inferno. É uma fala dura. É uma fala que eu acho assim, que um pastor não deveria dizer. Né? Sim. Mas ele disse. E a justiça já disse, esse processo já foi até arquivado, no sentido que não há crime. Por quê? Porque o Estado é laico e inferno e pecado é teologia. O Estado não tem nada a ver com isso. Até a decisão de dizer, olha, foi uma fala abjeta, uma fala pedante, mas é uma fala sob o ponto de vista espiritual. Até porque, agora é uma colocação minha, qual é que é as coordenadas do inferno? Vamos colocar o inferno no Waze. Sob o ponto de vista da imanência, o inferno não existe. Onde é que está o inferno? Como é que a gente chega no inferno? Então, eu só posso falar inferno sob o ponto de vista espiritual. Ou seja, o Estado está fora disso. O Estado necessariamente está fora de uma discussão sobre o inferno. Se aplica no casamento. O casamento é uma instituição religiosa. O Estado está fora. A não ser o casamento civil. Por quê? Porque o Estado... E aí é o teu assunto, né? Mas eu vou dar meu pitaco. O Estado percebeu, ao longo dos séculos, a importância da instituição casamento para ele. Para ele conseguir alcançar os seus objetivos enquanto Estado. Então o Estado fez o seguinte, esse troço aí, casamento, que a igreja tem, é importante. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em uma instituição civil. Aí o Estado criou o casamento civil. O casamento civil é uma definição do Estado. Tanto é, Diane, que eu defendo que as igrejas não devem fazer os seus membros casarem no civil. Eu casei no civil, um absurdo. Eu casei numa cesta no civil. Eu acho uma vergonha isso. Por quê? Porque eu não defendo casamento religioso. Então, não tem casamento civil. Eu casei na igreja.
O que eu posso fazer por uma questão patrimonial e previdenciária é depois levar esse casamento da igreja lá no cartório para o cartório atribuir efeitos civis. É uma Artigo possível solução, não é? Para esse momento que a gente vive de conflito. Você realmente tem uma diferença de tipo, não é? Casamento religioso, para falar uma coisa, e o casamento civil, mas acho que ainda está usando ali a mesma palavra para o a mesma Estado tratar. palavra Viu, e Tiago? filosoficamente A também gente, está errado. a gente Vamos estaria ficar aqui. até 10 e 10. Vamos Pode, encerrar aí então. 10 e 10 eu Então, viu, consigo. Thiago, eu queria só colocar a minha preocupação em relação a isso, não é? Porque o que eu percebo? A gente até iniciou essa troca ali no WhatsApp, mas não deu para dar seguimento. Você falou assim para mim, Jenny, vamos falar sobre a importância da liberdade religiosa para o casamento. E eu te digo, Tiago, sem o casamento não vai existir liberdade religiosa. Eu falei o contrário. Meu amor, eu ainda tô na live, meu amor. Meu filho entrando aqui. Ah, Depois, tá deixa bom? ele participar, ué. Meu filho tá doente, ele teve que ficar aqui. A gente tem essas interrupções, né? Parece aquela cena daquele Isso é cara que bom, tava isso dando é bom. entrevista. Legal, amor, vai lá, ouça lá. Tá ouvindo as crônicas de Nárnia, ele precisava me contar o que aconteceu na Olha viagem dele. aí, que Então, legal. então, gente, o que eu percebo, Thiago? Quando o casamento ele é redefinido desde o ponto de vista afetivo, uma coisa acontece na cultura como um todo. As pessoas começam a não entender a relação entre o casamento e a parentalidade. E aí a gente tem 4 consequências que são muito danosas e prejudiciais. A última é a própria perseguição religiosa. A primeira consequência é a falta de compreensão sobre o que o casamento significa enquanto uma realidade ética, moral, de responsabilidade relacionada aos filhos. Então as pessoas elas deixam de saber que esse compromisso ele tem que durar mesmo diante do desafio, que isso faz parte, o sacrifício, a morte. A segunda consequência é o obscurecimento do valor de pai e mãe para a formação dos filhos. Eu sempre falo, né? Quando uma mulher vai ter um filho, todo mundo sabe onde ela vai estar, na sala do parto. A pergunta para a cultura é onde vai estar o pai. E o casamento é a instituição que aumenta as chances de que esse homem vai estar lá, vai se dedicar àquela mulher e às crianças. Grupos vulneráveis do ponto de vista dos direitos humanos. Então, o casamento aumenta a proteção às mulheres e atende ao princípio do melhor interesse das crianças. Terceiro ponto, quando o casamento ele é redefinido a partir do afeto, ele perde o lastro objetivo para as normas de monogamia, exclusividade e permanência. Essas normas deixam de fazer sentido porque elas são desconectadas da matriz conceitual que atribui valor e significado a elas e passam a se tornar uma arbitrariedade do Estado. É por isso que quando o casamento ele foi redefinido para acolher pessoas de qualquer sexualidade e a parentalidade e a complementariedade sexual se tornam secundárias, o movimento poliamor está aí a toda força requerendo igualmente o reconhecimento dessa outra forma de casamento também. E aí, por fim, com o casamento redefinido, a liberdade religiosa, a liberdade de crença, de pensamento, também começa a Que é o entrar que está na zona de ataque. acontecendo. Que é o que está acontecendo. Exatamente, porque as pessoas que vão definir o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, elas começam a ser vistas como pessoas que não têm razoabilidade. Por quê? Porque quem está julgando nem percebeu que na cabeça dele, ele já adotou um conceito de casamento diferente do conceito que aquela pessoa adota. Então, para ele, o casamento é uma realidade afetiva. E no afeto não existe diferença. 2 pessoas de qualquer sexualidade, 3, 4, não faz diferença. Porque o Mas afeto é o mesmo. aí você vê a importância do Estado laico. Porque o Estado laico faz essa separação, ele faz esse corte. Entendeu? E faz exatamente Aí esse corte para o julgador não entrar nessa esfera da vida da pessoa. Mas o que acontece? Quando você tem essa redefinição, as pessoas deixam de entender o que é o casamento e o Estado abraça essa visão redefinida, a gente tem um palco armado para começar uma perseguição aos objetores, porque essas pessoas começam a ser vistas como desprovidas de razoabilidade. Por isso, como fala na própria ADI 4277, não é? O Estado precisa ser usado para garantir a
para tolir todo tipo de preconceito. Aí ele usa palavras assim relacionadas a ódio, etc. Diz que não tem diferença entre uniões heterossexuais e uniões entre pessoas do mesmo sexo. E isso só pode ser possível, essa conclusão, se você analisa a qualidade e o significado dessas uniões desde a perspectiva do afeto. Então aí tá certo. Mas o problema é que os objetores de consciência não analisam na perspectiva do afeto. Eles analisam na perspectiva da moralidade, às vezes da religião e do significado disso para o bem comum, pensando principalmente na concepção, cuidado e criação de filhos em conjunto, e depois a gente vai ter inúmeras repercussões. Então, a questão que me preocupa é que quando essa redefinição acontece, me parece que existe uma necessidade muito grande, e é por isso que eu entrei aqui no espaço público, da gente trazer de volta para a consciência das pessoas o que é o casamento. E por mais que o casamento seja redefinido no direito, a gente precisa ter a liberdade e continuar falando sobre o que ele é e apresentando razões que vão além da religião. Porque quando você apresenta a concepção religiosa, eles trazem o argumento de que o Estado é laico, logo essa concepção tem que ficar lá dentro da tua igreja. E isso tolhe a objeção de consciência das pessoas que estão no espaço público. Mas Porque o veja, cristão, ele não está só dentro da igreja, ele vive na sociedade. E se ele não pode estar no estado público, como é que ele vai pagar aluguel? Como é que ele vai fazer as compras do supermercado? Como é que ele vai poder trabalhar se ele for excluído, como foi a Lilian Nadeli no Reino Unido, não é? Que foi demitida, perdeu seu emprego por mais de 10 anos porque ela apresentou uma objeção de consciência. Então, mas a veja, gente... Jane, essa ideia que tu colocaste, que o pessoal coloca, tu tem que viver esse teu pensamento de casamento dentro da igreja. Isso é francês. Porque em uma laicidade, você vive a tua crença no espaço privado e público. Essa ideia de que você não pode falar de casamento sob o ponto de vista religioso no espaço público é uma ideia francesa. A ideia norte-americana e mais ainda a brasileira mais porque é colaborativa, e a brasileira não é só brasileira, a brasileira, a portuguesa, a espanhola, a italiana, a alemã, que são todas laicidades colaborativas. Esse modelo, que é o modelo brasileiro, é o modelo de que eu tenho proteção para entender o casamento como sendo de homem e mulher dentro da minha igreja, e eu tenho proteção para defender isso fora, para defender isso no espaço. Por isso que eu disse que a tua liberdade religiosa lá na academia também foi violada, porque tu também acredita nisso do ponto de vista religioso. E sob o ponto de vista, e tu pode colocar o seu ponto de vista religioso na academia onde você quiser, porque essa laicidade aqui é colaborativa. Se tu tivesse na França, tu não poderia, sob hipótese nenhuma, parecer que tinha alguma coisa a ver com o teu pensamento religioso na tua dissertação. Mas no Brasil pode. E também, para completar o meu raciocínio, também, quando nós temos um Estado democrático de direito, que no seu artigo 1º prevê como fundamento a dignidade da pessoa humana, isso implica dizer que prevê como fundamento as liberdades civis fundamentais, porque não existe dignidade humana sem o exercício pleno de todas as liberdades civis fundamentais. Porque, como diz o padre Sirico, as liberdades são como um feixe. Se uma não está funcionando, todas se atrapalham. Então, isso implica dizer que eu tenho que ter liberdade acadêmica, liberdade de expressão, liberdade profissional do registrador para não registrar. Sim. Eu preciso ter todas as liberdades garantidas. Porque se eu não tiver todas as liberdades garantidas, então nós não estamos no Estado de Direito. Né? Então, veja, quando eu digo que, olha, existe o casamento civil, o Estado se apropriou disso. Ok, o Estado diz que tem o casamento civil e ele estabelece como é o casamento civil. Qual que é o nosso papel? Dizer que ele está errado. Mas para a gente poder dizer que ele está errado, ele tem que nos permitir isso. E essa é a tensão que a Alexis Tocqueville fala na Democracia na América, que é a possibilidade de, eu sendo uma voz minoritária, eu ganhar espaço para, inclusive, mudar os rumos do Estado. Né? E não é o nosso caso. A gente não é nem minoritário, né? Não é nem o nosso caso. Esse é o problema do Estado laicista, né? Porque ele não é o Estado laico, ele abre espaço e ele ouve tudo que ele não gosta. O direito de ofensa
é um pré-requisito da liberdade. Se você não pode ofender, você não... Sabe, eu fico pensando até em questões de relacionamento. Sou casada há 8 anos. Eu já sentei ali na mesa e eu tive conversas profundas com meu marido que foi assim de rasgar a alma e difíceis, conversas difíceis. E aí o que acontece? 8 anos a gente está mais forte do que nunca. Um casamento mais Claro, profundo. Por quê? Porque a gente tem que ter a liberdade de falar exatamente o que a gente pensa, o que a gente acredita, sem ser tolhido de nenhuma maneira. E o que o Estado laicista, diferente do Estado laico, faz é que ele não só ele, por exemplo, ele reconhece uma forma de casamento, mas o Ministério Público no Brasil começa a perseguir e ele não deseja abrir espaço para os objetores, né? Existe essa possibilidade. A gente começa a se sentir ameaçado e a gente começa a perceber que ao redor do mundo, no Brasil eu ainda não conheço muitos casos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito paradigmático ali. Você teve os poderes públicos perseguindo e não abrindo espaço para a objeção de consciência. Então, é impossível um Estado laico sem a possibilidade de acatar a objeção de consciência e permitir a liberdade de discurso. E aí Mas a objeção Diane, a objeção de consciência ainda tem um fator a mais. Porque a objeção de consciência está protegendo aquilo que te é inviolável, que te é absoluto. Então não é um acere, não é um fazer da pessoa, no sentido assim de que eu preciso ter protegido o meu exercício. Não, ela está dizendo o seguinte, olha, eu não posso fazer isso porque vai violar a minha consciência, entendeu? Então é absoluto. A pessoa não é obrigada a fazer algo que vai violar a sua consciência. Por exemplo, olha, está aqui essa arma, Jenny, eu quero que você mate a pessoa que te ofendeu. Você vai dizer, olha, eu não vou matar ela. Não, mas está aqui a arma, eu vou te obrigar. Eu coloco na tua mão, eu faço e pressiono o teu dedo. Isso, sabe? É isso que estão fazendo quando dizem para um registrador registrar, né? Então, agora, aí você vai dizer, tá, mas esse casal homossexual, ele não tem dignidade da pessoa humana? Ele não tem a consciência dele? Também tem. E não vai ser violado porque pode procurar outro. Não existe só um registrador no Brasil. É o que aconteceu no caso dos Estados Unidos, no caso da Ladele. Você conhece esse caso, julgado pelo Tribunal Europeu? Então, a Ladele nem foi nenhum casal homossexual que processou a Ladele. Ninguém reclamou dela. Todos os casais que foram ao cartório que ela trabalhava foram registrados. Por quê? Porque a acomodação de consciência, da objeção de consciência dela foi feita e um colega veio e fez e pronto. Isso. Mas quem trabalhava com ela se sentiu incomodado. E aí eu quero só terminar de concluir aquele raciocínio que eu vinha fazendo sobre o valor do casamento para a liberdade religiosa. Porque o que aconteceu aqui não foi nenhuma violação da lei em relação aos casais do mesmo sexo que vieram ao cartório, no caso da Ladele. Foi uma compreensão da pessoa que trabalhava com ela, que se sentiu ofendido pela posição dela acerca do casamento. Ou seja, pela crença dela. Foi isso que ofendeu, foi o que ela acreditava. Esse direito inviolável dela que fez com que ela fosse demitida. Então, essa pessoa, ela se sentiu ofendidíssima. Mas por que ela se sentiu ofendida? Porque para ela só existe uma concepção de casamento. O casamento é uma união baseada no afeto. E enquanto ela partir dessa concepção e ela só conhecer isso, ela vai ser incapaz de fazer essa distinção. Então ela é incapaz de compreender o valor da objeção de consciência, ela é incapaz de ser democrática. É verdade. Então o casamento, ele precisa ser ensinado também como uma união. Como eu faço aqui no meu canal. O que é o casamento? O casamento é uma comunidade multinivelada de natureza integral, intrinsecamente voltada à vida familiar. E depois disso, eu expliquei já em algumas lives passadas, que não estão aqui no canal, mas a gente vai trazer de volta em breve. Eu expliquei, passei acho que 2 horas explicando para vocês conceitualmente o que é uma comunidade, por que é integral e as características específicas disso. Por quê? Porque quando você entende isso, você começa a perceber, existe razoabilidade. Né? Não é só uma questão de dogma. Que fosse só dogma, já está valendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos esquecer o dogma. Todas as características do casamento, como você defende, se exercidas, tá? Ela vai trazer um resultado bom para as pessoas envolvidas? Sim, a questão da redefinição do casamento, a gente não tem como garantir... Não. O que você defende, o que nós defendemos, tá? Contigo. Todas as características...
todas as características do casamento como nós entendemos, ela traz resultados bons para a sociedade, para as pessoas e tal? Sim, eu Traz, né? mostro isso. Uma das minhas lives, inclusive, é só dentro de dados estatísticos que mostra o Tá. que aconteceu quando o casamento foi Por redefinido. causa disso, porque os efeitos do casamento, como nós defendemos, são bons, que o Estado copiou, que o Estado trouxe o casamento para ele. Por quê? Por causa das características que você está defendendo. Agora, o que está acontecendo? Agora está acontecendo o seguinte, o Estado que tornou o casamento civil, por entender que o casamento é importante para a comunidade política, o Estado agora está retirando, está excluindo tudo que é bom do casamento. Né? Então, nós temos que ter o direito de dizer ao Estado, Estado, olha só, sabe por que tem casamento civil? Porque lá atrás você percebeu como esse instituto era importante. Agora você está desbastando esse instituto de tal forma que ele vai se tornar inútil, inclusive para você. Entendeu? Sim. A consequência disso é você ter o casamento cada vez mais jogado para a seara privada. E a gente vê no direito brasileiro que foi justamente isso que aconteceu, de indissolúvel para prazos de espera que foram diminuindo, 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 e hoje você vai no cartório e resolve. Mas o ponto final que eu queria deixar é que nós precisamos entender e o que é o casamento, conhecer os argumentos, ser capaz de defendê-lo para pessoas até hostis ao cristianismo, mostrando a razoabilidade dele. Por quê? Porque se nós não formos capazes de fazer isso, olha, aliás, deixa eu apresentar isso do ponto de vista positivo. Se nós pudermos fazer isso, a gente aumenta a proteção da nossa liberdade religiosa, porque a gente mostra para o público que existe razoabilidade no nosso posicionamento, que é algo que hoje a maioria das pessoas não percebe, não entende, né, que trabalha nessa área do casamento. Mas eu acho que é isso, Thiago. Eu gostaria de continuar conversando com você, mas eu entendo que você tem aí seus compromissos. Eu não, 10h30 eu tenho um atendimento aqui, é 10h17. O papo está muito bom, eu também falei bem rápido para poder falar mais, né? Espero que vocês tenham entendido. E estou contigo, sou um defensor do casamento. E o nosso sistema, pelo menos o escrito, o que está na Constituição, o que está no ordenamento jurídico, ele protege a nossa visão de casamento, ele protege no sentido assim, de que nós podemos expor a nossa visão. O pastor, o padre, o líder religioso que entende que o casamento deve ser entre pessoas de sexos distintos, ele tem esse direito. A igreja, a organização religiosa tem esse direito, mas, isso é importante, é importante que fique claro nos seus estatutos, nos seus documentos jurídicos, ou seja, no estatuto social da igreja, tem que estar claro qual é que é a visão de casamento. O casamento é heterossexual, biologicamente considerado, e etc. Então tem que estar claro nos seus documentos religiosos, porque esse é um problema. Muitas vezes a organização religiosa ela não é clara nos seus documentos, em nada, e aí o pastor se nega a fazer um casamento entre dois homens ou duas mulheres, e aí, peraí, mas onde é que está escrito? Na Bíblia. Não, peraí, na Bíblia não, porque na Bíblia tem a igreja no outro lado da rua que diz que pode. Né? Então tem que estar claro nos seus documentos. Tem que estar claro no seu estatuto. Se você é uma empresa de tendência, né, tem que estar claro no seu contrato social, tem que estar claro nos seus documentos constitutivos. Tiago, não sei se eu posso fazer uma última pergunta pelo tempo, mas me surgiu a dúvida. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos empresas que são abertamente cristãs e têm estatutos cristãos, né? E aqui no Brasil, eu tenho a impressão que isso não é assim. Por exemplo, uma pessoa poderia colocar isso no seu estatuto? Claro. Não tem. Porque ela reconhece eu inclusive, recomendo. Eu, inclusive, recomendo. Né? Claro que você não vai entrar numa empresa, a não ser que seja uma empresa que venda bolo de casamento. Né? Mas é importante que nos seus documentos constitutivos conste a sua fé. Isso é interessante, isso não pode ser negado pelo registrador, pelo cartório. Né? Especialmente se você tem uma atuação que guarde relação com o fenômeno religioso. Então tem muitas empresas, muitas
empresas mesmo que, por exemplo, tem empresa que tira fotografia de batizado, né? Que faz casamento, que faz eventos religiosos. Então, é importante que você defina isso no seu contrato social, no seu estatuto, para ficar claro, né, que você é uma empresa, nós chamamos no direito uma empresa de tendência. Tá? Para terminar, o São Camilo, Hospital São Camilo, esses dias se negou a fazer um DIU. Né? Por que ele se negou a fazer o DIU? Porque ele disse, olha, o Hospital São Camilo existe de uma missão de freiras que tinha como base a vida, tinha como base serem contra o aborto. Está aqui os nossos documentos constitutivos. Como é que nós agora vamos fazer um procedimento que não é abortivo, mas é contra o dom da vida? Não vamos fazer. Faça em outro hospital, né? Inclusive, nós temos um artigo, um parecer sobre isso lá no site do IBDR. Então, é uma instituição que cobra, né? É um hospital privado que cobra e se negou a nem aborto, se negou a fazer um DIU, por causa da sua crença. Excelente. E aí o professor Ives Gandra, ele até defende a objeção de consciência da pessoa jurídica, né? Eu discordo dele porque eu entendo que a pessoa jurídica não tem consciência, né? Mas eu entendo que a organização, a pessoa jurídica, ela foi constituída por pessoas que têm consciência. E essas pessoas constituíram aquela empresa com um objetivo, a partir de uma cosmovisão. Isso chama-se liberdade religiosa coletiva. E essa liberdade religiosa coletiva também é protegida pelo direito brasileiro. Então, não pode se interferir na liberdade coletiva dessa organização, dessa pessoa jurídica que foi constituída por um número de pessoas que essas sim têm as suas consciências e essas entenderam de criar uma pessoa jurídica que tem um objetivo final religioso. Então, por isso que ela deve ser protegida. O professor Ives já traz uma questão mais filosófica e tal. E alguém que se sente assim, que começa a enfrentar um processo, só uma última pergunta para encerrar. Onde que ela pode encontrar ajuda? Bom, hoje, graças a Deus, a gente cada vez está tendo mais advogados especializados em direito religioso. Como eu disse, nós temos 2 turmas com 120 alunos. Nem todos são advogados, mas muitos ali são. Então, o que eu digo sempre para você? Procure um profissional do direito religioso. Hoje é muito fácil, você entra no Google, entra no Instagram, além de mim, do Jean, já tem muitos advogados que atuam no direito religioso. Por quê? Porque a especialidade, nesse caso, é importante. E se você pega um advogado trabalhista, um advogado civilista, muitas vezes, e por óbvio, ele não estudou, não sabe as decisões, não sabe a melhor doutrina. Então, essa é a minha primeira dica. Procure um advogado de direito religioso. E a segunda, que até na verdade deveria ser antes da primeira, você mesmo conheça os seus direitos básicos. É importante você entender quais são os seus direitos, o que você pode, o que você não pode fazer. E hoje em dia está muito fácil, né? Você estudar, você põe no Google, põe no YouTube, assiste às lives da DN, que você vai ter... Isso, você vai ter uma noção básica, para a partir dessa noção básica você entender quando o seu direito está violado. Porque muitas vezes o seu direito está violado e você nem sabe. Né? Então, tem uma noção básica, para a partir dessa noção básica, daí sim, se for o caso, você procurar um advogado especializado. Por exemplo, o Hudson. Ó. O Hudson acabou de falar, o Hudson é um advogado especializado, está lá em Minas Gerais. Então, lá em Minas Gerais, procura o Hudson Oliveira, que é um advogado formado pela primeira turma do pós-graduação em Direito Religioso. E, aliás, para terminar, Jenny, o IBDR entendeu a importância da gente ir para a Europa. Então, em abril, nós fundamos o Instituto Europeu de Direito e Religião. Fundamos em Lisboa, está constituído em Lisboa, com a pessoa jurídica em Lisboa. Está lá o Marcel, não sei se ele está aí, mas eu vi que ele estava aí. O Marcel é o presidente do IEDR, que é uma entidade congênere do IBDR, tem os mesmos fins, a mesma formatação, mas está lá na Lisboa com uma diretoria diferente. Eu não faço parte da diretoria lá, eu só presido o conselho.
Então, é uma autônoma, mas com os mesmos valores do IBDR, para também defender a autonomia do direito religioso, as liberdades civis fundamentais, a retomada do direito natural, Diene. Se você entrar no nosso site, você vai ver lá bem grande, retomada do direito natural. Precisamos retomar o estudo do direito natural. Inclusive, a nossa pós tem 2 disciplinas que são únicas no Brasil. Você só vai estudar direito natural como uma disciplina no IBDR, que tem uma disciplina com o professor Marcos Bueira, só sobre direito natural, e você só vai ter uma disciplina de direito canônico fora de uma instituição católica no IBDR. Tem uma disciplina de direito canônico com a doutora Silvana Neckel, que é inclusive juíza eclesiástica na Igreja Católica, de direito canônico. Então, fazendo a propaganda aí, o Merchan, Momento Maguila, Muito tentador fazer essa pós, hein, Tiago? Direito natural e direito canônico só vai estudar nessa pós do IBDR. Que maravilha. Tiago, eu agradeço o seu tempo, a sua disposição, ter atendido aqui o convite. Foi um prazer estar com você, aprender um pouco mais aí sobre a sua carreira, a carreira do IBDR, ter essa troca. Você que está nos acompanhando, eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai deixar aqui na descrição também o Instagram do Tiago, do IBDR. Fique à vontade para ir lá, conhecer o trabalho e se atualizar aí no tema, tá bom? Muito obrigado, Diene. Obrigado a todos aqui que estavam ao vivo, que vão assistir depois. E vou pedir uma gentileza para vocês. Orem pela Diene, orem por mim. Nós precisamos muito da oração de vocês. E além da oração também, que você aproveite o nosso material, entre no site da Diene, no Instagram da Diene, compre o livro da Diene. Isso é importante para que a gente possa seguir os nossos ministérios. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.